Glória a Deus. Boa tarde, queridos. Boa tarde. É uma boa tarde, amém, queridos? Privilégio realmente estar aqui, né? A pastora Meres, né? Minha esposa, ela esteve ministrando aqui para as mulheres em outubro, né? Do ano passado. Foi um tempo muito especial, estivemos aqui junto e agora o Senhor nos concedeu esse privilégio de estar com vocês nesse tempo e eu creio que o Senhor está aqui e Ele deseja falar ao nosso coração, amém, queridos? Quantos já têm recebido da parte do Senhor? Amém? Glória a Deus. Vira para quem está ao teu lado e fala assim: o Senhor tem grandes coisas para repartir ao teu coração, à tua vida, e você vai ser tremendamente abençoado, amém, queridos? Glória a Deus. Desde esse tempo você já tem recebido uma palavra do Senhor, e eu creio que o Senhor tem muito mais para transbordar e fazer no nosso meio, amém, queridos? Só apresentar um pouquinho de nós, né? Sou eu e a pastora Meres. Nós temos 2 filhos, o Tiago, que está com 25 anos, a Mariana com 18 anos. Estão lá ali na Ina Londrina, fazendo o Ina College, estão servindo lá ao Senhor, eles estão morando lá. Então eu e a pastora estamos sozinhos, né? Então o ninho da nossa casa está, né? Ficamos agora, está bem vazio, mas eles estão servindo ao Senhor, e eu creio que um legado que nós temos de uma família que serve ao Senhor, e isso é maravilhoso e é tremendo, amém, queridos? E nós queremos que o Senhor tem muito para fazer em nós, pela família, e é o projeto dele. Eu creio que nesta tarde o Senhor quer despertar os nossos corações, amém? Como o tema que tem sido colocado, faz 3 anos, né? Que vocês têm essa conferência Desperta, e esse tema de presença é o que nos basta, amém, queridos? É a presença do Senhor, é aquilo que nós mais almejamos e nós necessitamos. Obrigado, querido. E o Senhor está neste lugar, amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tenho orado e Deus tem colocado em meu coração, que ela tem como tema vivendo na luz da presença. Vivendo na luz da presença de Deus. Quantos querem viver na luz da presença do Senhor, amém, queridos? E eu quero convidar você nessa hora a abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Glória a Deus. Ajustar aqui também meu... Qual o tempo que tem, pastor? Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 13. Eu vou ler com vocês do 11 ao 14. Mas antes, só falando, o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, e você vai ver um pouquinho antes ali que ele está falando sobre uma sujeição a uma autoridade, que as autoridades, todas elas são instituídas por Deus. Paulo começa a falar aos romanos: olha, não há autoridade que não seja instituída por Deus. Ele fala sobre a importância também do amor, de amar uns aos outros, e ele diz que o amor, ele cumpre todos os requisitos da lei de Deus. Paulo está trazendo essa palavra aos romanos, e a seguir é onde ele traz essa palavra que eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 13, do verso 11 ao 14, que diz assim: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Então despertem, pois a nossa salvação ela está mais próxima agora do que quando nós cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que nós pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais.
e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Amém, queridos? Vamos orar por este tempo. Senhor, nós te louvamos por essa tarde. Obrigado por este tempo tão especial que o Senhor prepara para nós, Senhor. De fato, Pai, aquilo que essa igreja tem vivido e tem colocado diante do Senhor, Pai, que realmente nós queremos neste lugar é apenas a Tua presença. A Tua presença é aquela que nós desejamos neste ambiente, para tocar os nossos corações, sermos impactados pelo Senhor, porque aonde a Tua presença está, Senhor, tudo se transforma. Aonde a Tua presença se manifesta, o eu se vai, e a Tua presença toma conta, transforma, muda a história. E nessa tarde, Pai, eu sei que muitos poderiam estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas decidiram e escolheram estar nessa tarde, neste ambiente, neste lugar. E eu quero declarar em nome de Jesus que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, encontrará os nossos corações abertos para ser tocados pelo Senhor. Usa deste tempo para que em tudo o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Como estamos falando, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo sobre a sujeição de autoridade, sobre o amor, que o amor ele cumpre todos os requisitos da lei, e logo em seguida ele fala, olha, ainda é mais urgente, tudo isso é mais urgente. E aqui eu quero falar, dentro desse texto, eu quero extrair com vocês 3 verdades que nós vivemos diante da luz da presença do Senhor. 3 verdades. A primeira verdade que eu quero extrair desse texto é que o apóstolo Paulo, ele diz, olha, tudo isso é urgente, vocês sabem que é tarde, o tempo está se esgotando. Que tempo está se esgotando, querido? Nós estamos vivendo os últimos dias, nós não sabemos o que está por vir, e nós precisamos viver com intensidade este momento que nós estamos vivendo hoje, amém, queridos? Porque a palavra de Deus já fala que o futuro não pertence ao homem, o futuro pertence a Deus. Mas nós precisamos viver o presente de uma forma que agrade ao Senhor, desfrutando da luz da sua presença, porque o Senhor, Ele é que faz coisas novas no nosso meio, amém? Quantos têm esperança num futuro no Senhor? Ele é que nos dá esperança, amém, queridos? Então a primeira palavra que o apóstolo Paulo declara aqui, e eu quero falar com vocês o primeiro ponto, a primeira verdade que eu quero extrair, é que ele diz, depois de falar que o tempo está se esgotando, ele fala, despertem. Primeira palavra e assunto que eu quero colocar é o despertar. Como nós, principalmente a igreja do Senhor nesses dias, ela precisa despertar. E a palavra despertar, queridos, fala de uma urgência de sair da indiferença, fala de uma acomodação espiritual. E Paulo está falando, olha, o tempo está se esgotando, e depois de desperta, ele diz, desperta, porque a nossa salvação, ela está mais próxima agora do que como nós cremos no início. A salvação em Cristo Jesus, querido, ela é desenvolvida. Nós cremos no Senhor Jesus, recebemos como Senhor da nossa vida e precisamos desenvolver a salvação. Mas nós vivemos um tempo agora que principalmente a igreja do Senhor, ela precisa ser despertada para o mover espiritual que Deus está trazendo, amém, gente? Deus está querendo se mover sobre nós, mas a gente percebe que em muitos lugares, muita coisa, há uma indiferença para com a presença dEle, há uma acomodação espiritual. E deste lugar de trevas e de escuridão é que Paulo está dizendo para a igreja, está dizendo para nós, olha, despertem. E o despertar aqui fala de uma metanoia, fala de uma mudança de mente e posicionamentos para desenvolver a salvação nesses dias, deixando para trás o sono. Não é um sono natural, não é um sono, mas é um sono espiritual de morte. Porque a estratégia de Satanás mesmo é distrair a igreja. A estratégia de Satanás é trazer um sono para a igreja, para que a igreja não desperte e não compreenda o mundo espiritual e não viva a luz da presença do Senhor. Amém, queridos? Eu sei que você já tem recebido palavras, eu sei que esta igreja já tem ministrado muito sobre a presença do Senhor.
né? É o tema do ano para vocês isso, né? Apenas a tua presença. Nós, como a Igreja Nova Aliança, né? Tanto Londrina como as igrejas aliançadas, nós estamos vivendo nesse tempo também da presença do Senhor. Porque nada mais é importante para nós como igreja do que a presença do Senhor. Amém, queridos? E nós precisamos realmente estar sintonizados com a presença, porque ela é o que mais importa. E nós precisamos viver, porque nós vivemos um tempo onde há rebeldia às autoridades. Sim ou não, gente? Por isso que o texto que eu comecei, se você ler um pouquinho antes, Paulo está trazendo uma palavra falando: olha, toda sujeição à autoridade é aquilo que nós estamos cumprindo a lei. Nós estamos cumprindo a lei de Deus, porque não existe uma autoridade estabelecida na qual Deus não tem instituído. Agora nós vemos rebeldia, gente. Nós nunca tivemos um tempo tão profundo e tão perigoso no sentido de rebelião, principalmente de filhos para com seus pais. Uma desobediência, uma falta de submissão aos pais, e por consequência uma paternidade fraca tem se gerado, e os filhos estão sendo gerados sem rumo, sem uma direção. E nessa hora uma palavra de Deus que traz para a igreja, para nós: olha, despertem de todo sono espiritual e vamos tomar posse, porque o Senhor quer nos fazer uma igreja viva, uma igreja que viva na sua presença e desfrute daquilo que Ele tem. Amém, queridos? Por isso que ele começa por isso, olha, há uma sujeição de uma autoridade espiritual, e ele fala: o amor, ele vai cumprir os requisitos da lei de Deus. E o amor que Paulo fala, olha, amai-vos uns aos outros. Gente, como está faltando amor, como as pessoas não têm mais o amor para se entregar. E o amor é doação, o amor é uma entrega total. Então nós vivemos um tempo de rebeldia, nós vivemos um tempo na qual o próprio Jesus declarou ali em Mateus capítulo 24, que nos últimos tempos o que aconteceria? O pecado vai aumentar e o amor de muitos vai esfriar. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então vai vir o fim. O pecado vai aumentar. O pecado de fato tem aumentado. Nunca se ouviu tanto, querido, como nesses dias, que antes você ouvia que a igreja é o lugar de maior segurança, né? A igreja era a ponte. Agora o que a gente ouve mais nos noticiários se vai fazer sobre a igreja? Na igreja é o lugar de maiores escândalos. Um lugar que era para ser de segurança. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus já diz que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar, porque o pecado vai aumentar. Por isso que nessa hora o chamado de Deus para nós, o chamado de Paulo para a igreja, falou: desperta a igreja, vamos nos despertar. Desperta, porque o tempo está se esgotando, já é tarde, e a nossa salvação está mais próxima. Querido, eu quero declarar algo sobre a tua vida. Eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, situações difíceis que vêm, mas eu quero falar para você: mantenha-se firme no Senhor. O tempo está se esgotando, mas aqueles que são do Senhor viverão os seus melhores dias na presença dEle. Você crê nisso, querido? O Senhor tem algo tremendo para a sua vida. Então esse despertar é para todos nós. Não deixar que o esfriamento venha sobre a nossa vida, mas deixar que a presença do Senhor tome conta do nosso coração. Amém, queridos? Há um chamado para nós de despertamento para este tempo que nós vivemos. Então, reforçando sobre isso, despertar é uma mudança da nossa mente, é um tempo de posicionamento diante da presença do Senhor. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto, despertar. Diga assim comigo: despertar. Amém? Desperta no Senhor. Vem nos despertar, Senhor. Não nos deixa ir para um sono da morte, Senhor, mas nós queremos estar ativos, vivos, bem, com os nossos olhos, ouvidos bem abertos àquilo que o Senhor está para fazer. Amém, queridos? Porque, queridos, está vindo muitos escândalos envolvendo a igreja, mas não é o motivo da gente regredir ou voltar atrás. Pelo contrário, é o momento da gente declarar: chega, chega. A nossa igreja, o nosso pastoreio, a nossa vida, nós vamos crescer para adorar o nome do Senhor.
Amém? Que nós vamos viver para orar pela nossa liderança, orar pelos pastores, orar pela cidade, porque a igreja é a solução para o mundo. O diabo está vindo com engano, queridos, porque o Senhor Jesus, queridos, o que está acontecendo agora não é uma coisa, a igreja perdeu o controle, não, porque o próprio Jesus, ele declarou na palavra, é inevitável que se venham escândalos, mas ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Por isso que nós precisamos nos levantar nessa hora. Senhor, está tendo muitos escândalos, porque em algum lugar, em algum momento, pessoas não guardaram a tua verdade. Homens e mulheres que estão a nível de poder, de uma autoridade, não guardaram a tua palavra. Mas nós declaramos que nós não vamos dormir, nós vamos nos despertar neste tempo para declarar ao Senhor: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, e eu vou orar pelos meus pastores. Vamos fazer isso agora, queridos. Eu sinto de você parar de você estender a mão agora para os seus pastores e você orar por eles agora, fortalecendo a vida deles, declarando: Senhor, obrigado pelo pastoreio, obrigado por essa autoridade nesta casa. Guarda o coração deles, Senhor. Toda a palavra que o Senhor tem trazido no coração deles, Pai, realmente santidade, pureza. Pai, nós o conhecemos. Você que conhece os pastores, abençoa a casa, abençoa a família, posteridade, os sonhos, projetos. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Precisamos exercer essa palavra. Por isso você não pode dormir, você precisa se levantar nessa hora. Senhor, eu ouço muitas coisas por aí, mas na nossa casa, na nossa igreja, nós vamos ver o mover de Deus. Nós vamos ver a cidade ser alcançada, nossos parentes se quebrantando diante do Senhor. Por isso eu preciso me despertar. Amém, querido? Segunda verdade que nós encontramos, que nós extraímos desse texto que Paulo está dizendo, queridos. Verso 12. E eu quero colocar depois do verso 13, que é a palavrinha, né? A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas. Vistam-se a armadura da luz. Verso 13. Uma vez que nós pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. O segundo ponto que eu quero tratar, o primeiro é despertar, o segundo é viver com decência. Fala assim comigo: viver com decência. Amém, queridos? Precisamos despertar para aquilo que está acontecendo. E segundo ponto, eu preciso viver com decência à vista de todos. E aqui ele dá à vista do quê? Não participar do quê? Viver qual que é a decência que eu preciso fazer. E o texto nos diz: olha, não participem de festas desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem em invejas. Por quê, queridos? Porque essas áreas é aquilo que está trazendo indecência para a igreja, é aquilo que está trazendo indecência no mundo. Sim ou não, gente? E aqui fala, eu preciso me despertar, porque alguém que está com o olhar fixo em Jesus, atento, orando uns pelos outros, nos guardando em amor, nós vamos ver de uma forma decente. Porque as festas desregradas já fala, não tem regras. E nós sabemos que o nosso Deus é aquele que estabelece em tudo, Ele tem os limites. Amém? Limites são importantes. Deus estabelece limite para todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo escreve e fala, ele diz assim, olha, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, porque eu não vou deixar que essas coisas dominem a minha vida, mas o Senhor nos colocou para ser aqueles que dominam e não são dominados. Amém, gente? O Senhor colocou a nossa vida para ter domínio, não para ser dominado pelas coisas. Quem busca essas coisas, queridos, presta atenção, quem busca viver em festas desregradas, bebedeiras, promiscuidade sexual, práticas imorais, brigas, invejas, são pessoas que não têm limites.
que nunca foi colocado limite, porque a pessoa está em busca de alguma coisa. É por isso que nós precisamos despertar para falar: Senhor, na minha vida, na igreja onde eu estou, a tua presença, ela me basta. Eu quero viver na luz da tua presença, porque a presença do Senhor nos preenche, e eu não preciso de mais nada, né? Como eu citei, Paulo falou 2 vezes, quando ele falou: tudo me é permitido, eu tenho permissão para fazer tudo, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou deixar ser dominado pelas coisas. Quantos estão comigo? Amém, queridos? É um tempo de nós vivemos a alegria do Senhor, queridos, porque o povo de Deus que conhece a presença é o povo mais feliz da terra. É um povo que vem para a igreja para celebrar a vida em Cristo Jesus, e nada vai ter falta, porque o Senhor é aquele que supre por completo. Amém, queridos? Por não participar dessas festas, por não participar dessas obras da carne, queridos, por quê? Porque o texto nos diz: por isso que nós pertencemos ao dia. E a Bíblia cita que nós somos os filhos da luz. Somos os filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5, de 5 a 8, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz respeito a nós, ele diz assim: porque todos vocês são filhos da luz e do dia, nós não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos. Mais uma vez, olha, desperta, fique atento, não durmam como os outros. Queridos, quem que está dormindo hoje? Aquelas pessoas que talvez fazem convites, aquelas pessoas que estão vivendo uma vida desregradas, são as pessoas que estão vivendo na noite. Por quê? Porque elas não têm a luz para direcionar, elas não têm vida para, então elas estão em busca de algo. Mas aqueles que são filhos da luz, eles pertencem à luz e vai direcionar. Então olha que diz: fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz, nós devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Amém, queridos? O que nós mais almejamos é a salvação em Cristo Jesus, amém? E a Bíblia fala que nós precisamos desenvolver ela, precisamos andar na luz como Ele está na luz, e o seu sangue é que nos purifica de todo o pecado. Filhos da luz. Então em nós, queridos, é preciso ter nesses dias um despertar, sabe? E o despertar, queridos, é a gente muitas vezes, coisas pequenas quer nos tirar, quer trazer sono, quer falar: não vale a pena, eu vou desistir, sabe? As coisas estão ruins, olha, os negócios estão difíceis. Eu quero dar uma notícia para você, queridos: o difícil, ele está para todo mundo. Não tem ninguém que tem uma exclusividade de coisas fáceis. As coisas fáceis estão no mundo, gente, porque nas trevas as coisas são fáceis, porque as pessoas andam sem rumo e tudo vai ser benefício, entre aspas, para elas, porque a busca vai entrar naquilo que Paulo diz: não vivem em festas desregradas, entram em coisas para tentar satisfazer momentos, na qual o Senhor nos chama para não viver momentos, para nós vivermos a eternidade nele. Amém, queridos? Mas vale um dia, Senhor, na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar, porque um dia na tua presença me completa, me satisfaz e me alinha para andar com o Senhor em vitória. Queridos, é isso que o Senhor tem para a tua vida, é isso que o Senhor tem para nós. Por isso que andar em unidade nos protege, por isso que andar diante de uma cobertura espiritual nos protege. Por isso que as pessoas se perdem, porque não tem uma autoridade sobre a sua vida. Queridos, como é importante e como é maravilhoso você ter uma paternidade espiritual sobre a tua vida, na qual quando você passa em apuro, você pode contar, você pode ir lá e orar, e receber oração.
porque o Senhor é aquele que anda na luz, e Ele nos chama para ser filhos da luz, amém, queridos? Então por isso que é necessário em nós despertar. Olha Efésios capítulo 5, verso 14 e 16. Efésios 5, 14 e 16. Ele diz assim: por isso diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias, eles são maus. Querido, o que é um nécio? A sua origem, que vem do latim nécio, sabe o que diz nécio? É aquele que não sabe. Nécio é aquele que não sabe nada. E a Bíblia, o apóstolo Paulo declarando e virou: olha, vede prudentemente como você andar, não como nécio, não como aqueles que não sabem nada, porque aqueles que não sabem nada, gente, eles vão caminhar de acordo com o que as pessoas falam. Se você fizer isso vai ser legal, até a pessoa vai logo atrás: não, eu vou fazer então, porque ele falou que é legal. Então já mudou, vai para o outro lado: olha, se você fizer isso você vai ficar rico. E a pessoa quer ir atrás, porque ela não sabe as coisas e ela vai ser conduzida por aqueles que estão falando. O nécio, ele não sabe das coisas. E Paulo adverte: cuidado, vede prudentemente como vocês andam, não como nécios. O nécio deixa o tempo passar sem o propósito. Mas o que Paulo diz, ele fala: mas sejam sábios. E a palavra sábio, que é do sapiens, o plural de sapientes, significa prudente, ou aquele que é conhecedor. Ele deriva do verbo latino sapere, que significa ter sabor, ter discernimento, ou ter gosto. Ao contrário do nécio, querido, o sábio, que o texto diz, fala que o sábio, ele vai remir o tempo. E o que é remir o tempo, gente? O que significa remir o tempo? É aproveitar as oportunidades que Deus traz. O sábio aproveita o tempo. O nécio não sabe nem o que faz. Mas o sábio, ele vai remir o tempo. Ele vai aproveitar as oportunidades, porque ele sabe o que tem gosto na presença do Senhor. E o Senhor tem essa promessa, que você que está aqui nessa tarde, eu sei que você conhece a palavra. Então eu quero, em nome de Jesus, falar: não deixe que um sono tire você do lugar, mas que nós sejamos nessa hora despertados para viver o tempo do Senhor, porque você é um filho da luz. Quantos filhos da luz nós temos aqui, queridos? E o Senhor fez você para andar na luz, para viver com Ele. Efésios capítulo 5, verso 8 a 10. Presta atenção, queridos. O apóstolo Paulo está escrevendo isso. Ele está falando com pessoas que de fato nasceram de novo. Quantos nasceram de novo? Amém? Queridos, quem não nasceu de novo são nécios, pessoas que não sabem, não conhecem, pessoas que vão de acordo com o que o mundo está dizendo. Dita alguma coisa, vão atrás. Mas olha o versículo 8 até o verso 10 de Efésios 5. Ele diz assim: olha, ele está falando conosco, que temos a luz, que nascemos de novo. E diz: olha, porque outrora vocês eram trevas, porém agora vocês sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Éreis trevas. Quantos aqui, você lembra do teu tempo que você era treva? Ninguém lembra quando era treva? Antes erais trevas, mas agora sois luz. Andai como filhos da luz. Queridos, precisa ter distinção, precisa ser diferente. Filhos da luz não andam sem saber. Pelo contrário, eles sabem, porque o Senhor revela. O Senhor traz a direção, o Senhor traz a vida. E é por isso, queridos, que é necessário. E aqui eu quero colocar no terceiro ponto, que Paulo nos diz ali no versículo 14. Então, em primeiro lugar, nós vamos despertar. Diga assim comigo: despertar. Amém, queridos?
No segundo lugar, nós precisamos viver com decência. Amém? Fala assim: viver com decência. E quando você tem luz, a luz, ela traz a existência. Ninguém consegue se esconder da luz. A luz, ela mostra todas as coisas. Viver com decência é você falar: olha, Senhor, me desperta, porque eu não quero perder aquilo que o Senhor tem, e eu quero andar com uma decência de quem anda na luz. Amém, queridos? E o terceiro ponto, verso 14, Paulo diz: em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Terceiro ponto então é revestir do Senhor Jesus. O que é revestir? É cobrir, é se proteger. É muito claro, queridos, a ação maligna. O diabo, ele só tem uma forma. O diabo e seus demônios, ele só tem uma forma de tocar a vida das pessoas: quando ele encontra brecha. Se ele não encontrar brecha, ele não pode tocar nos filhos da luz. Ele só vai tocar naquelas pessoas que não têm conhecimento. E eu posso dizer, queridos, muitas pessoas não têm conhecimento. E deixa eu fazer um parênteses aqui, que às vezes a gente vê muitos médicos, né? Usando aqui, você já talvez foi médico, e o médico traz alguma coisa. Aqueles que não têm conhecimento, pode ter conhecimento tudo da medicina, tudo, mas muitos médicos talvez chegam para uma pessoa e ela pergunta: escuta, alguém da tua família já teve esse problema? Daí a pessoa vai rastreando: não, porque o meu avô teve câncer, o meu pai teve câncer e tal. E o médico fala: você, então nós temos que tratar isso. Queridos, muitos médicos que não têm o Senhor Jesus, eles falam isso, e presta atenção, muitas vezes eles falam isso porque eles são nécios. Eles não têm conhecimento do mundo espiritual. Porque a maldição, a palavra de Deus é muito clara. Para aqueles que conhecem, você que conhece a palavra, a maldição, ela atinge até qual geração, querido? Qual geração? Quarta geração, que vem o quê? Bisavós, avós, pais e você. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que estão no Senhor Jesus, salvos no Senhor Jesus, que tem uma experiência com Ele, a maldição, ela vem até a quarta geração daqueles que não conhecem o Senhor, que vivem no mundo, que vivem dessa forma. Mas aqueles que têm o Senhor Jesus, a maldição é interrompida nele, e a partir dele, quantas gerações são abençoadas? 1000 gerações. E nós temos que ver como filhos da luz: ah, mas meu pai aconteceu, meu avô aconteceu com eles porque não tinham o Senhor Jesus. Mas eu sou filho da luz, toda maldição se quebrou em mim, no nome de Jesus. Amém, queridos? Por isso que nós vamos despertar para o tempo. Por que eu estou vivendo dessa forma? Porque algumas coisas que nós vivemos, querida, porque o diabo conseguiu cegar o entendimento. Ele conseguiu colocar uma seta, e você também, aquela área na tua vida está vivendo uma escuridão. Mas nós vamos assumir o lugar que nós estamos, de revestirmos nessa hora. Antigamente eu não conhecia, Senhor, mas hoje eu te conheço, e eu declaro sobre a minha vida que vai ser diferente dos meus pais, dos meus avós, porque eu te conheço. A minha vida vai ser transformada. Por isso que eu preciso me revestir, queridos. Preciso me cobrir com a presença do Senhor. Olha o que diz Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Se revestiram, se cobriram. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, procurando um momento para tragar. Por que ele está ao derredor? Porque ele só pode chegar ao derredor, porque ao redor, a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e o Senhor os livra de todo mal. O diabo não pode tocar, queridos. Senhor o guarda, e o maligno não pode tocar. Mas qual que nós vamos saber?
primeiro lugar, eu preciso me despertar, porque se alguma coisa está acontecendo, eu preciso ver, Senhor, se na minha vida tem algumas trevas, eu quero repreender, expulsar agora. Se eu estou participando de festas desregradas, se a minha vida está com promiscuidade, situações sexuais, se eu estou tendo realmente na minha vida uma ganância, uma inveja, Senhor, tira isso da minha vida, porque eu era das trevas, mas agora eu tenho conhecimento da luz, e eu sou filho da luz, e na minha vida está a tua presença, e eu chamo a existência sobre mim agora, eu me revisto do Senhor Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, nós, pela fé em Cristo Jesus, nós somos unidos no batismo, e no batismo nós fomos revestidos. O Senhor nos protege, amém, queridos? Quantos foram revestidos pelo Senhor Jesus Cristo, amém? Efésios capítulo 4, verso 21 a 24. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza, de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Nós precisamos, querido, as coisas não acontecem automático na nossa vida. Nós precisamos nos revestir. E revestir, eu preciso, Senhor, aquilo que era treva eu não quero mais, eu quero me revestir do Senhor, porque o Senhor em mim, a sua presença me basta. Apenas a sua presença, Senhor. Vocês estão entendendo, gente? Sabe, e nessa tarde eu creio que o nosso lugar é de falar, Senhor, me desperta nessa hora, Senhor. Se tem alguma área na minha vida que eu estou meio sonolento, que eu estou achando que é normal. Sabe, queridos, a gente ouve muito das pessoas que falam, eu vou fazer essas coisas assim, eu não sei, eu posso fazer, mas não dá nada não vai dar nada não. Esse não vai dar nada não é o maior perigo que existe. Porque não aconteceu agora, lá no jardim do Éden aconteceu. A serpente instigou Eva, pode comer, Eva, não vai acontecer nada não, nada não. E o que acontece com as pessoas é que fazem as coisas, e de prontidão nada de fato acontece. Porque Eva comeu daquele fruto e falou, eu não morri, mas ela estava sem conhecimento daquilo que era morte espiritual. Ela achou que ia ter ali uma morte natural, e não teve. E ela foi e ofereceu para Adão, olha, não morri Adão, come você também. Mas naquele momento eles quebraram uma ligação de comunhão com Deus. E aquilo que mais importa para a minha vida e para a tua vida, querido, sem Deus nós não conseguimos viver. Sem Deus nós somos nécios. Sem Deus nós somos trevas, e trevas profundas. Mas quando a luz vem reinar na nossa vida, querido, ela molda, ela traz alegria, ela traz paz em nós. O Senhor nos fortalece, amém, queridos? E aqui falou, deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E eu quero encerrar com 2 últimos versículos que fala da obra do Espírito Santo em nós. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 10, presta atenção. Vou ler alguns versículos bem rápido aqui. Colossenses 3, de 1 a 10 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês.
Fiquem longe de imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus, da ganância, que é uma idolatria. E é por causa desses pecados é que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-las quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Verso 10: revistam-se da nova natureza, sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Há um chamado para nós como igreja, queridos, todos nós, sem exceção, porque se está havendo escândalo, gente, presta atenção, e a gente tem os escândalos que estão vindo, são com pessoas de um nível que tiveram passaram um tempo, homens e mulheres muitas vezes de referências que foram em Deus. Mas o que acontece? Por que caíram? Caíram porque não vigiaram. Caíram porque um sono da morte entrou. Quando um sono entra, as trevas vão tomando conta, que a pessoa depois vai se engodando com aquilo. Por isso que a palavra para a igreja, para as nossas vidas, no tempo que nós vemos hoje, olha, despertem, vejam prudentemente como andam, como sábios, como aqueles que aproveitam as oportunidades do Senhor, revestindo-se de uma nova vida em Cristo Jesus. Lucas capítulo 12, verso 35 a 38. Olha que a palavra de Deus diz, olha: estejam vestidos, prontos para servir, mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e servirá enquanto estão à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer ele venha de madrugada, ele recompensará os servos que estiverem prontos. É por isso, queridos, que não importa o tempo que você está vivendo. Pastor, é que você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um tempo na minha vida que é terrível. O Senhor conhece, queridos. É por isso que o Senhor fala olha, desperta. Viva com decência. Deixa a luz te guiar. Deixa a minha luz guiar a tua vida. E presta atenção que a palavra de Deus, a princípio ela falava assim, olha, Jesus, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele vem para nos revestir, ele diz, vós sois a luz do mundo. Viver com decência. Senhor, está difícil. Nós sabemos, queridos. Não pense que nós como pastores não passamos momentos tão difíceis. E essa palavra não é para vocês, queridos. É uma palavra para nós, que é um tempo de nós despertarmos, olhar para dentro de nós e falar, Senhor, porque esta aqui, querido, que nós lemos agora é uma promessa. Sejam vestidos do Senhor. Outro versículo diz, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a vossa cabeça. A presença do Espírito, vivendo na luz, querido. A Bíblia fala que o próprio Senhor vai se vestir de servo e vai vir para receber. Lembra de Jó, querido? Jó não fez nada. A Bíblia fala que nenhuma das suas atitudes ele pecou. Mas lá na frente, alguns questionamentos, os amigos vieram, confundiram toda a cabeça dele. Ele ficou, o que eu fiz e agora? Não. Mas chegou um momento que ele teve essa presença tão impactante do Senhor, que Jó, um homem tremendo, porque sabe por que nós sabemos quem foi Jó, um homem tremendo? Porque não foi nenhum homem, nenhum amigo que falou, mas foi o próprio Deus. E o próprio Deus não falou para qualquer um, Deus falou para Satanás,
observaste o meu servo Jó, um homem íntegro, anda na minha presença. Queridos, e mesmo assim Jó precisou na sua vida, ele declarou um versículo que todos nós conhecemos. Ele diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Presta atenção, que você está vivendo um tempo difícil. Eu tenho certeza que você não viveu mais difícil do que Jó. Não sobrou nada, tinha riquezas, mas não estava se apegado àquilo. Perdeu todos os seus filhos, sem ficar entendendo. Olha, Jó, aconteceu um terremoto lá que o próprio Deus permitiu que Satanás pudesse mexer naquilo lá, e todos os seus filhos morreram, todos os gados morreram. E Satanás fala: mas porque o Senhor, ali é uma prova viva que Satanás não pode fazer nada na tua vida se você anda com Deus. Ele falou: Deus, não acontece nada com Jó porque a tua mão está sobre ele, porque Satanás sabe que quem entrega a sua vida para Jesus, a mão do Senhor está ali, ele não pode tocar. E Deus falou: tá bom, eu permito. Agora, tirar a vida ou dar a vida só pertence a mim, você não vai tirar a vida dele. E a Bíblia fala que Satanás atacou Jó com aquela doença, ele falou que ele pegava cacos, né, de telha para raspar as suas feridas. Mas a Bíblia falava: mas nenhum deste momento ele falou mal de Deus, nenhum momento ele... E Satanás, o que ele mais quer, queridos, Satanás não está preocupado com o mundo, porque o mundo já é dele. Não é isso que a palavra de Deus diz? Porque aqueles que estão em Cristo, né? Mas o mundo jaz no maligno. Você sabe o que significa essa palavra jaz? A palavra jaz, ela vem de jazigo. O que é um jazigo? Túmulo, é morte. O mundo inteiro está morto no maligno. Então por que ele vai tocar? Já está com ele. Mas o Satanás, o que ele quer, seus irmãos, ele quer tocar na vida da igreja. Ele quer fazer com que aquilo que você não se desperte. Ele quer fazer que você fique com sono, e um sono da morte, que você desista. Mas nessa tarde, a luz da presença do Senhor está neste lugar, queridos. E é um tempo de nós despertarmos para aquilo que Deus tem para fazer. Amém? Desperta, vive com decência e se revista do Senhor. E nessa tarde eu quero encerrar este momento, querido, dando oportunidade para cada um de nós. Você sabe como que está a sua vida? Aonde você tem passado bastante apuros? Aonde ainda a luz não entrou? Aonde, quem sabe, você perdeu a esperança? Quem sabe você está aqui e você está tão desanimado? Mas nessa tarde eu quero dizer, queridos, o Senhor está aqui. Ele está com vestes novas para você. E você pode sair deste lugar revestindo dele, para ter uma fé genuína dele, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos ficar em pé, queridos. Já deu o meu horário aqui, eu só quero orar com você. Mas nessa hora eu preciso fazer isso. Quem sabe você, todos nós estamos aqui, você precisa depositar diante do Senhor. Quem sabe nessa tarde você precisa falar: Senhor, eu preciso reconhecer, eu era mais fervoroso, eu orava mais, Senhor, mas alguma coisa aconteceu, e eu quero nessa hora não deixar que essas trevas tomem lugar no meu coração. Eu quero expor essas coisas diante da tua luz, e eu quero sair nessa tarde revestido do Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Então, enquanto cantamos um cântico, se você deseja fazer isso, uma oração ao Senhor nessa hora, de falar: Senhor, renova em mim, me desperta para este tempo, porque o Senhor quer te usar, queridos. Esteja pronto, esteja vestido. E aqui o texto diz: esteja vestido e pronto para servir. Talvez no teu coração você parou de servir, porque alguma coisa fala: não vale a pena. Então, querido, tira isso, porque isso é um maligno tentando falar: olha, está vendo? Não vai adiantar nada você servir, ninguém vai olhar para você, ninguém vai fazer. É mentira do diabo. Porque quando nós despertamos: Senhor, eu quero estar desperto, eu quero estar vestido, pronto para servir, e eu quero que manter a minha lâmpada acesa. Amém, queridos? Se alguma parte, uma área dessa aqui tocou no teu coração,
É um tempo de despertar da nossa vida. E eu quero dizer para você, como tema que tem sido beijando: apenas a tua presença, Senhor, que me importa. E eu quero viver nela, em nome de Jesus. Então, se você faz sentido para você alguma área dessa aqui, sai do teu lugar, vem aqui à frente e apresenta para o Senhor. É você e o Senhor. Isso, pode vir, querido. Você sabe o que Deus falou com você. Você sabe quais são as áreas. Isso, sai do teu lugar, pode vir. Você sabe o que Deus ministrou. Não resista. Porque aqui, queridos, a palavra de Deus fala que nós devemos resistir ao diabo. Mas nessa hora quem está te chamando é o Espírito Santo de Deus. Não resista ao Espírito. Ele quer transformar e quer fazer com que você tenha uma mente renovada, um coração transformado, para viver o favor dele. Ele quer transformar. Então, expresse para ele, abre a sua boca e comece a falar: Senhor, essa área, Senhor, eu não estou legal nessa área, eu não sei como entrou. Ou se você sabe como entrou, confessa a ele: Senhor, eu quero viver para glorificar o teu nome, Senhor. Aleluia. Tem esse momento, você é sós com Deus. Fala, querido. Você está num ambiente seguro, você está num ambiente de amor, você está num ambiente da presença de Deus. O Senhor quer fazer você sair deste lugar totalmente renovado. Aleluia, Senhor. Não vou deixar, não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Não vou deixar, não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Isso apresenta diante do Senhor. Mas vale um dia. Os pastores, os líderes estão aqui, vão em tua casa. Vão tocar em você, vão orar, queridos. Você sabe, o Senhor tem aqui nessa tarde algo para fazer sobrenatural na tua vida. Outro lugar, Senhor da minha alma, do meu coração. Entrega e receba vestes novas. O primeiro, minha devoção. Conheces meu amor. Do meu coração. Conheces meu amor.
afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Boa parte está naquele que primeiro me amou. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, o dono da minha afeição. Fundamentos estão sendo estabelecidos nesses dias. Quanta riqueza liberada nesta tarde aqui, neste momento. Que palavra poderosa, desafiadora ao mesmo tempo. Eu repito o que eu falei ontem, eu e você não estamos participando de um evento. Fundamentos estão sendo lançados. Fundamentos estão sendo lançados. Eu não serei mais o mesmo, você não será mais o mesmo. Esta igreja não será mais a mesma.
nós não retrocederemos, nós não olharemos para trás. Nós estamos sedentos pelo que está pela frente, nós estamos sedentos por aquilo que o Senhor preparou adiante de nós, e é para lá que nós estamos indo. Há um caminho a ser desbravado, e nós vamos desbravar. Há uma obra a ser feita nessa cidade, mas essa obra precisa acontecer na minha vida e na sua vida primeiro. Nós gostamos de orar por um avivamento sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, mas a igreja, aquilo que o pastor falou, nós temos vivido dias onde muitos escândalos têm assolado a igreja, no mundo todo. A igreja é o primeiro ambiente, é o primeiro reduto que precisa ser impactado pelo grande avivamento do Senhor. Eu e você, desperta, despertemos, não durmamos, levanta, precisamos levantar, amém? Aleluia, glória a Deus, que palavra. Irmãos, nós vamos ter um intervalo aqui, então tem uma cantina ali, se você quiser ficar lá, tem um tempo com seu irmão, comunhão, conversa, bate-papo, compartilha aquilo que Deus está derramando na sua vida nesses dias aqui. Daqui a pouquinho, Vertical Music vai estar ministrando louvor, pastora Meres vai estar ministrando a palavra na segunda sessão, amém? Até daqui a pouquinho.